Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje falaremos sobre o tema Não tenho falta de nada. Vamos usar como base o Salmo 23, salmo muito conhecido, que diz mais ou menos assim, ou exatamente assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse salmo é um salmo muito conhecido. Com certeza você já ouviu alguém refletir nele em algum momento da sua vida. É um salmo de Davi. E como a gente conhece a história, Davi era um pastor de ovelhas, ele pastoreava as ovelhas do seu pai Jessé. E é muito lindo como ele compara Deus com o seu pastor. Ele compara o seu relacionamento com Deus como ele sendo a ovelha e Deus sendo o pastor, né? Ele tinha propriedade, muita propriedade para falar disso, porque ele era um pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai. Então ele tinha esse conhecimento acerca do cuidado entre o pastor e uma ovelha. E ele vai escrever esse salmo baseado nisso, né? Tendo essa compreensão de que Deus era como o seu pastor. Não terei falta de nada. Primeiro verso 1 e verso 2, os dois primeiros versos desse salmo, diz acerca de provisão. Davi tinha a consciência de que Deus era o Deus provedor. O Yahvé Jireh, o Deus que provê. O verso 1 e verso 2 vai dizer: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me a águas tranquilas. Davi enxergava a Deus como esse Deus que provia comida, que provia a água para que ele pudesse se alimentar. Ele não tinha falta de nada. Se ele tinha sustento, se ele tinha comida e bebida, é porque Deus estava com ele. Deus era esse Deus provedor, que provia na vida dele. Então não terei falta de provisão. Verso 3, não terei falta de descanso. Renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Não me faltará descanso ou renovo, não me faltará força e direção. Olha novamente o que diz verso 3. Renova minha alma, guia-me pelas veredas. Veredas são caminhos da justiça, por amor do teu nome. O Senhor é meu pastor, não me faltará descanso, força e direção. 3. Proteção, verso de número 4. Não me faltará proteção. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. A ovelha ela se sentia segura quando ela era conduzida pelo seu pastor Davi, porque era o pastor que direcionava. E ainda que aquela ovelha precisasse passar por perigos, por veredas perigosas, a ovelhinha sabia que o pastor Davi estava com elas. Era assim que Davi enxergava Deus, que mesmo que ele tivesse que passar pelo vale da sombra da morte, Deus, esse pastor, estaria com ele e ele não temeria mal algum. Deus estaria o protegendo, assim como ele protegia as ovelhas do seu pai Jessé. Não terei falta de honra, verso de número 5. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É honra, querido. Deus, ele nos honra no momento certo. Não a honra que queremos ter, porque muitas vezes a gente quer honra para massagear o nosso ego, mas Deus nos honra de acordo com os propósitos dele para a nossa vida. Não terei falta de bondade e misericórdia, verso 6 e último verso desse salmo.
maravilhoso. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ei, aqui não quer dizer que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão apenas alguns dias da sua vida, mas todos os dias, queridos, enquanto a gente viver, teremos bondade e misericórdia da parte de Deus para com a nossa vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha que salmo maravilhoso. Se fazemos dele, de Deus, o nosso pastor, não teremos falta de provisão. Ele há de suprir, queridos, as nossas necessidades. Ele há de prover. Porque Deus é um Deus da provisão. Não nos faltará descanso. Quantos conseguem descansar em meio a essa vida atribulada, essa vida cheia de adversidades? Quantos você consegue descansar? Você consegue força? Você consegue ter direção, mesmo o mundo te apontando vários caminhos, mas você segue na direção de Deus. Não nos faltará descanso, força e direção. Não nos faltará proteção, queridos. A Bíblia diz que não dorme aquele que guarda Israel. Deus, ele não dorme, queridos. Quem dorme é a gente. Eu estava comentando agora há pouco com algumas pessoas que essa noite eu dormi muito. Eu tomei loratadina, para quem não sabe, loratadina é um remédio para rinite alérgica. Eu tomei loratadina e ainda estava inaugurando minha cama nova. Eu troquei de cama, que bênção, né? A gente tem que se gloriar e agradecer a Deus, se gloriar em Deus, agradecer a Deus até pelas pequenas conquistas. Então eu estava com a cama nova e tomei loratadina, dormi bastante, perdi o horário de sair, mas graças a Deus deu tudo certo. Então a gente que dorme, queridos, a gente dorme que às vezes até ronca, né? Tem gente que ronca, que é uma beleza. Então a gente que dorme, mas Deus não dorme, queridos. Enquanto a gente está dormindo, o nosso soninho da beleza, como alguns dizem, Deus está lá trabalhando em nosso favor. Deus está colocando em prática os propósitos dele para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida. Deus não dorme. Então ele está ali o tempo todo nos guardando, nos protegendo do mal. Não nos faltará honra, queridos. Deus sabe honrar no tempo certo. E como eu falei anteriormente, não há honra que queremos ter, sabe? Mas Deus, ele sabe honrar. Porque Deus olha o nosso coração. Tanto é que estamos diante do Salmo de Davi. Davi é conhecido como homem que era segundo o coração de Deus. Ele errou, ele pecou, cometeu falhas como eu cometo, como você comete. Mas isso não o impediu de ser um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus olhava o coração. Tanto é que quando Deus instruiu o Samuel para ungir Davi, Deus lembrou a Samuel: eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Deus vê o nosso coração, querido. O mundo é que trata conosco com o padrão da aparência, com o padrão da beleza, com o padrão da inteligência. Mas o padrão de Deus é diferente. Deus não nos mede com a nossa régua. Deus nos mede de acordo com os propósitos dele para cada um de nós. Então nada me faltará. Se você tem feito do Senhor o seu pastor, você pode ter certeza de que você terá provisão, você terá descanso, força e direção, você terá proteção, você terá honra. E a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirá até o último dia da sua vida, querido. Como é maravilhoso ter Deus como nosso pastor. É Ele quem cuida de nós nesse mundo mal, queridos. Porque o mundo vai cada vez de mal a pior, mas Deus é bom. E a bondade de Deus está disponível para mim e para você. Mas para isso é necessário fazermos dele o nosso pastor. É Ele quem conduz. Como é maravilhoso saber que não precisamos nos preocupar que caminho seguiremos, ou o que comeremos, ou como seremos protegidos, ou se teremos honra, porque o Senhor é que conduz tudo. É Ele que nos conduz, é Ele que dá as diretrizes. Ah, queridos, graças a Deus que é o Senhor que nos conduz. Porque triste coisa é caminharmos com as nossas próprias pernas. Eu estou dizendo caminharmos com as nossas próprias pernas no sentido de a gente sair errante pelo mundo, a gente não ter direção. Já percebeu que tem pessoas que são assim? Elas não têm direção, elas não têm propósito, elas não têm sonhos. Elas simplesmente vivem a vida empurrando com a barriga.
Mas aquele que faz do Senhor o seu pastor é aquele que encontra nele provisão, descanso, força, direção, proteção, honra, bondade e misericórdia. Porque Ele tem disponível para mim e para você. Se esse conteúdo foi relevante, se abençoou a sua vida, se ministrou ao seu coração, curta, comente, compartilhe com mais pessoas, para que assim como você, elas também possam ser abençoadas. No mais, que Deus nos abençoe e um Feliz Natal para todos nós. Amém? Um abraço e até o próximo vídeo.